Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal RTL Mimos e Criações. Hoje nós vamos fazer essa linda bolsa utilizando retalhos, né, e fazendo uma composição aí de cores bem vibrantes. Eu vou passar para vocês todo o trabalho tanto de construção desse painel com os retalhos, como a montagem dessa bolsa também, né, uma bolsa ou uma sacola, como vocês preferirem, tá? Então, segue aí no vídeo. Se vocês já, né, gostarem, conhecerem o canal, eu peço que vocês também curtam, né, o vídeo, se inscrevam, que isso é muito importante para o reconhecimento, né, do esforço de quem tá aqui. E também pode me seguir lá no meu Instagram, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda uma mensagem no Instagram ou aqui nos comentários também do vídeo aqui, tá bom? Então, aquele beijo e bora lá! Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal RTL Mimos e Criações. Hoje nós vamos fazer essa linda bolsa utilizando retalhos, né, e fazendo uma composição aí de cores bem vibrantes. Eu vou passar para vocês todo o trabalho tanto de construção desse painel com os retalhos, como a montagem dessa bolsa também, né, uma bolsa ou uma sacola, como vocês preferirem, tá? Então, segue aí no vídeo. Se vocês já, né, gostarem, conhecerem o canal, eu peço que vocês também curtam, né, o vídeo, se inscrevam, que isso é muito importante para o reconhecimento, né, do esforço de quem tá aqui. E também pode me seguir lá no meu Instagram, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda uma mensagem no Instagram ou aqui nos comentários também do vídeo aqui, tá bom? Então, aquele beijo e bora lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Arteli Mimos e Criações. Isso mesmo, quem já viu os outros vídeos, né? Lembra que eu sempre me apresentava como Arteli, costura criativa, mas eu tô com uma reformulação da nossa identidade visual e agora a gente vai estar se denominando como Arteli Mimos e Criações, tá bom? Sejam muito bem-vindos e em breve eu vou estar divulgando nossa nova logo e tudo mais aí para estar complementando essa nova fase do meu trabalho, tá bom, gente? Então, hoje a gente vai estar construindo uma bolsa que também foi feita por uma encomenda de uma cliente e ela pede uma composição de duas cores que são extremamente fortes e marcantes e que eu amo também, mas que eu nunca tinha trabalhado as duas em conjunto, que vocês vão ver ali nos retalhos, ó. É o roxo, lilás, nessa essa paleta do roxo, do lilás, e os tons também da paleta de laranja, tá bom? Ela pede uma bolsa que caiba uma prancheta, ela vai usar num ambiente de trabalho, e também que caiba, que tenha um bolsinho na frente dessa bolsa e nos fundos da bolsa, com uma alça longa que dê para usar tanto na altura assim de uma tiracolo mais longa, né, mais na lateral do corpo, como também transversal assim no peito, para ela ter mais acesso a esses documentos rapidamente ali durante o momento do trabalho dela. Então vocês vão acompanhar como eu vou construir essa peça, que é bastante diferente, mas tenho certeza que vai ficar linda e muito versátil, muito ágil ali na utilização. Então, eu já fui adiantando aqui e eu já fiz peguei retalhos dentro desses tons e já separei eles em fitas de 5 centímetros, tá? Eu cortei todas na largura de 5 centímetros, os comprimentos são variados. Eu vou aumentando ou diminuindo eles conforme eu for ali considerando que se adeque à composição. Então, qual que é a minha ideia? O corpo da bolsa eu quero fazer na maior parte nos tons de roxo e lilás, com alguns detalhes em alguns momentos, compondo com alguns pedacinhos do laranja, e os bolsos e detalhes de acabamento no laranja. Então, para ficar daí, digamos, um equilíbrio entre essas duas cores, tá? E essa é minha ideia nessa composição, para atender essa solicitação e ficar uma peça bonita, equilibrada, né? Bastante vibrante, mas sem também ter, assim, um desequilíbrio nessa composição de cores, tá bom?
Então, foi essa a minha ideia. Eu vou passar para vocês aqui quais foram as medidas que eu calculei dentro da necessidade dessa cliente. Então, vocês talvez não vão entender muito bem aqui o meu rascunho, mas vamos ver se ajuda vocês aí. Aqui seria a peça inteira, um lado até embaixo, o fundo e o outro lado, tá bom? Então, eu calculei que a largura tem que ter no mínimo 32 centímetros, tá bom? Calculei 5 centímetros de profundidade na parte de baixo da bolsa e, então, aqui o comprimento, né, onde vai ser aqui a altura da bolsa, de 35 centímetros. Então, precisei cortar aqui uma peça inteira, né, vou fazer uma peça inteira somando 35, né, de cada lado, mais o fundo, eu vou cortar aqui 75, tá bom? Para não faltar. E aqui também na largura de 32. Claro que essa é uma estimativa, né? Aproximada, porque assim, precisa caber uma prancheta com sobra. Isso que é o principal, mas também não ficar grande demais. E eu calculo aqui aproximadamente a alça de 90 centímetros, mas eu vou experimentar. Talvez depois eu dê uma alteradinha nessa medida, aumento ou diminua um pouco para ver se vai atender a solicitação da cliente, tá bom? Então, já separado essas medidas, né, calculado essas medidas você pode adaptar para o tamanho da bolsa que você queira fazer. Eu já cortei aqui o meu estruturador, que eu vou usar o TNT 150, que quem me acompanha já sabe que é o meu estruturador de preferência por diversos motivos, mas principalmente porque o resultado é bastante bom. Então, eu cortei aqui um pedaço inteiro de TNT com 5 centímetros a mais do que aquelas medidas ali. Então, aqui ele tá com 80 no total aqui, e na largura aqui ele tá com 40, na verdade, deu 8 centímetros a mais. Pra ter aquela jogadinha de na hora da construção ali, se der uma escapadinha, alguma coisa, não ter problema, tá bom? Não ficar tão exato. Corta um pouquinho a mais, depois a gente ajusta a medida exata que a gente quer pra finalização da peça. Eu vou marcar aqui o meio, tá bom? E vou fazer aquelas medidas, aquelas marcações daquelas medidas ali. Então, o fundo eu quero com 5 centímetros. Por que eu vou fazer essas marcações? Para adequar bem certinho a composição. Por exemplo, aqui, o fundo eu quero fazer só no roxo, uma cor lisa, tá bom? Então, eu vou marcar 2,5 centímetros para cá e 2,5 centímetros para cá. Nessa faixa aqui do fundo, de 5 centímetros, que vai ser o fundo da peça aqui, eu vou colocar somente o roxo escuro, colocar o fundo. Por quê? Eu penso assim, às vezes a gente solta a bolsa no chão. Devia? Não devia. Mas eu, pelo menos, eventualmente acabo fazendo. Então, uma cor mais escura ou solta às vezes num local que não tá tão limpo, a cor escura também é bom para isso, tá? Então, é mais nesse sentido que eu fiz essa opção. Poderia fazer qualquer outra opção a partir de qualquer outro critério. Então, eu vou marcar aqui 2 centímetros para cá, 2,5 centímetros, né, gente? Para dar o total dos 5 centímetros. Deixa eu ajeitar aqui que a minha base aqui de corte, ela não é muito grande, não tenho muito espaço. Na verdade, ela até é grande, só que eu divido espaço com a minha bordadeira, né? Então, a gente vai se adaptando aos espaços, aos móveis que a gente tem. Eu queria esse espaço todo aqui só para corte, mas não deu. Não consegui organizar um espaço para colocar a minha bordadeira. Então, aqui, ó, 2,5 aqui deste lado, para compor o fundo de 5, né, ali a largura do fundo de 5 centímetros, ó, e 2,5 para cá, ok? Então, ó, ficou aqui o fundo 5 centímetros. Aqui eu vou colocar só um tecido roxo escuro, ou, né, as cores mais escuras que eu tenho. Então, daí daqui pra cá, ó, vou dobrar aqui já fazendo agora a marcação do fundo pra gente já ir montando, ou tendo um visual, né? Daqui pra cá é uma lateral e daqui pra cá vai ser a outra lateral. Aqui eu vou começar daí fazendo a jogada de colocar ali uma média de cada 2 ou 3 retalhos na paleta do roxo e lilás, eu vou colocar um pedacinho
de um tom de laranja. E vou fazendo essa jogadinha aqui, tá? Usando esses retalhos todos que eu tenho. Realmente são todos retalhos. Eu separo os meus retalhos assim, ó, em pacotinhos de tons aproximados, ó. Esse pacotinho aqui só tem retalhinhos que eu considerei que o roxo foi predominante ou que dá para compor com peça roxa, né? Com tecido roxo. Então, eu já deixo os retalhinhos. Ó, os retalhinhos aqui estão em tamanhos diversos, assim, ó. Tem pedacinhos menores, assim, e tem pedaços um pouco maiores, mas que eu separei, preferi já deixar no pacotinho, ó, tá? Então, eu separo todos os meus retalhinhos dessa forma. Então, aqui estão todos os meus retalhinhos nos tons da paleta de roxo, lilás, aí tom sobre tom. E tenho também o pacotinho aqui que eu usei, ó. Eu já separei tudo que eu tinha de laranja. Esse tecido aqui é um feltro, então eu não vou usar, porque tudo aqui é tricoline. Ou testolene, né? Que é aquele tecidinho ali que tem um pouquinho menos de algodão, mas que por exemplo, esse aqui é um testolene, né? Esse aqui também é um testolene, ó. Mas dá tranquilo para compor com um tricoline, né? Por exemplo, essas peças aqui são todas de tricoline realmente, né? E compõem tranquilamente. Agora, já a textura do feltro não vai ficar legal. Então, eu sempre deixei aqui. Se faltar retalho, porque aqui eu tô aproveitando os retalhos mesmo. Se faltar retalho, eu vou pegar de uma peça inteira lá e cortar algumas tirinhas, mas não é a ideia. A ideia realmente é fazer o reaproveitamento, né, dos retalhinhos. Eu acredito que a quantidade que eu tenho aqui vai dar. Só para fazer os bolsos, que eu provavelmente vou fazer a peça inteira de laranja, e a alça, que provavelmente também eu vou fazer em laranja, eu vou ver se na composição eu vou gostar. Daí eu tenho que pegar de uma peça, né, um tecido inteiro lá que não é retalho, daí para os acabamentos, tá bom? Então, acho que inicialmente é assim. Eu vou mostrar rapidamente como que eu faço aqui. Inicio a montagem dos retalhos. Já tem um vídeo no canal explicando bem certinho. Eu vou deixar o link na descrição, bem certinho. Aqui eu só vou mostrar o início ali, não vou me estender muito, tá bom? Mas se ficar alguma dúvida, você pode tanto fazer alguma pergunta para mim nos comentários, no meu Instagram, já aproveita e me segue nas minhas redes sociais, tá bom? Vou deixar aqui na descrição também. Como também você pode ver o vídeo que eu fiz dando foco exclusivo a essa técnica aqui, porque eu vou usar a mesma. No momento eu vou usar a mesma. Eu tenho algumas outras ideias de aproveitamento, algumas outras técnicas de montagem que eu uso para retalho, mas eu vou usar para um outro vídeo. Para fazer essa bolsa, é essa técnica mesmo que vai dar certo, que tá dentro do que eu visualizei e também que a cliente viu uma peça de referência e gostou. Então, eu vou no tiro certo, tá bom? Então, é isso, gente. Vou lá pra máquina, vocês já vão ver como que a gente vai começar essa montagem. Então, aqui, ó. Pra dar sequência, né, e começar de fato a costura, a montagem desses retalhos, o que que eu faço? Eu faço aqui o agrupamento dos retalhos nas suas cores aproximadas. Então, aqui, ó, esse monte aqui, esse grupo é só de lilás, poeirinha. Aqui eu juntei os poás, que são em lilás também, clarinho. Aqui é um poá, mas com um roxo bem escuro, um roxo liso. Daí ele tem o lilás liso, e lá em cima o lilás com algumas estampas floraisinhas. E também separei ali as duas opções que eu tenho de cores no tom de laranja, tá bom? Então, essa é a organização prévia que eu faço para daí começar a montagem aqui diretamente. Então, vamos lá para a montagem, tá bom? Para vocês acompanharem, relembrarem, quem já viu o outro vídeo. As faixinhas, já calculando mais ou menos essa medida, para ficar mais fácil ter um aproveitamento melhor do tecido. Mais ou menos essa medida aqui da largura. Opa, bati aqui na câmera. Essa largura aqui, ó, eu vou medir pela minha máquina aqui, na faixa da máquina, para ir mantendo aproximadamente, ó, tá com mais ou menos 40 centímetros, então fazendo faixas de 40 em 40 centímetros e vamos dispondo das cores para depois a gente ir encaixando aqui, tá? Eu acho que vai ser a forma que eu vou conseguir chegar mais próximo
da minha ideia de composição com essas cores, que são cores bastante ousadas. Então, a gente vai começar vendo se os tamanhos dessas faixas aqui, ó, por exemplo, essas faixas que ficaram bem longas, essa faixa aqui tá com aproximadamente 30 centímetros, exatamente, na verdade, aqui, 30 centímetros. Então, algumas dessas de 30 centímetros eu vou cortar em 3 ou ao meio, para ir fazendo jogadas ali, fazendo os encaixes na distribuição das cores, ficar mais variado, tá bom? Então, essa aqui, ó, eu vou cortar em duas, para poder começar a montagem dessa faixa. Olha lá, então eu vou pegar uma mais escura, uma mais clara. O que que eu faço? Coloco direito com direito, vou unir aqui certinho, passo uma costurinha aqui. Ela vai começar a iniciar a faixa, tá bom? Então, vamos lá. Direito com direito, um pezinho de máquina aqui. Retrocesso no início e no final. Olha lá, deixa eu tirar essa linha que ficou longa aqui. Começou aqui, certo? Agora, fiz 2 tons, né? Nessa paleta do roxo do lilás aqui. Eu venho com um pedacinho de uma peça laranja no final. Vejam que ela vai ficar, digamos aqui, ó, no final da faixa, certo? E isso que você tem que pensar visualmente. Se você fizer todas assim, vai ficar, digamos assim, tudo de um lado com laranja, ou no máximo você vai conseguir distribuir nas laterais, jogando um laranja pra cá, um laranja pra lá. E o meio sempre vai ficar roxo. Pode ser uma opção? Pode. Então, é isso que você precisa pensar. Qual que é a composição visual que você vai querer com essas cores? Eu já quero, assim, mais diversidade na posição desse laranja. Então, a primeira faixa aqui tá pronta, ó. Ela deu aqui, ficou com 40 centímetros exatamente, olha aqui, ó. Tá? Então, vou deixar ela aqui. Agora, eu vou fazer o contrário. Vou começar com um laranja liso. Meus cachorrinhos estão preocupados com alguma coisa lá fora. E vou vir com um roxo, com aqui uma paletinha ó, do floral. Isso que eu vou fazendo essa mistura. Olha lá, coloco direito com direito, ajeito certinho aqui pra ficar o mínimo, né? O menos possível de desencontro nessa peça, porque ela vai encaixar bem mais facilmente a hora que a gente for colocar no corpo lá da peça no escriturador. Muito bem, ó, pensando assim, essa eu comecei com laranja, coloquei um floralzinho de lilazinho com roxo, e vem agora com um poá aqui. Acho que vai ficar bonito, ó. Bem diferente já da outra faixa. Dentro dos tons, mas com uma outra qualidade visual, uma outra estética. Isso que é importante. Esse é o trabalho artístico da costura, da criação, né? Por isso que eu falo, a gente faz aqui no Ateliê Artelli, a gente faz mimos e criações, porque é esse olhar, né, artístico sobre a composição. Olha lá que bonitinho, olha que diferença, tá vendo? Tá tudo se conversando, mas ao mesmo tempo, cada peça aqui, cada sequência acaba sendo única, tá bom? Por isso a criação, no nosso nome aqui, nessa nova identidade visual. Vamos mudar agora. Agora eu quero colocar uma parte aqui do laranja no meio, porque eu quero que fique bem sortido. Eu não quero que fique alinhado uma faixa só de laranja, tá bom? A cada 2 peças roxas eu vou colocar uma laranja, mas eu vou ir alternando essa posição dessa peça laranja, tá bom? Então, eu vou montando essa sequência aqui. A hora que eu terminar, eu mostro pra vocês como que ficou a disposição das faixas e como que a gente inicia daí a colocação ali no corpo da peça, tá bom? Isso aqui é bastante demoradinho, na verdade, por conta de a gente ter que ir fazendo
esse pensamento, né? Criando, avaliando. A gente não pode, claro, se estender muito, mas a gente precisa analisar o que a gente está fazendo. Aqui eu vou pegar um lilás liso, um poazinho pequenininho, tá vendo? E isso também já vai fazer diferença de como que ela vai se posicionar ali na distribuição. Vão acompanhando aí e a gente já volta a conversar. Então, aqui as faixas já foram todas montadinhas, ó. Fui fazendo naquela sequência que eu mostrei pra vocês. E agora, para iniciar a montagem aqui no estruturador. Eu vou começar pela faixa que eu vou fazer, que eu separei aqui para fazer o fundo. Vou iniciar pelo fundo, que eu acredito que vai ficar mais fácil para mim. E vou mostrar para vocês dessa forma, ver o que vocês, né, como que vocês sentem aí fazendo dessa maneira. Como eu falei aqui, ó, eu já marquei, né, o fundo. E aqui eu vou fazer ele com o roxo escuro, a parte, né, o tecido mais escuro que eu tenho. Então, ó, 5 centímetros, a faixa dá exatamente aqui o tamanho. Ele vai ficar aí bem aproximado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar, ó, aqui a faixinha, ela tá toda montada com essa cor. Então, eu vou fixar ela aqui, nessa posição certinha aqui de 5 centímetros. Passar uma costura por cima aqui mesmo, ó. Aqui e aqui, fixando ela nesse fundo, certo? E depois, daqui pra lá eu vou fazendo, e daqui pra cá eu vou fazendo, colocando as faixas coloridas, daí que foi aquela seleção ali que eu fiz, fazendo a composição entre o roxo, lilás e os tonzinhos de laranja aqui, que eu tenho para essa composição. Você pode estar aí usando, né, criando cores, tons, sobretons que você achar que vai ficar legal, ou para aproveitar os retalhos que você tem, né? Assim também você fazer uma reciclagem, um reaproveitamento aí dos seus retalhos, construindo uma peça autoral, única, porque uma peça assim com retalhos, ela sempre é única, ela é exclusiva, por mais que sejam tons parecidos, a composição nunca fica igual de uma peça para outra. Então, vamos aqui fazer a fixação dessa primeira faixinha aqui do fundo. Feito isso, a gente já marcou o fundo. Isso no caso de fazer assim um fundo com uma cor diferenciada do corpo. Porque se você for fazer a peça inteira seguindo uma sequência ali, não tem necessidade de partir do fundo. Daí você vai fazer isso aqui no início, de qualquer um dos lados. Fixa a primeira faixa assim, né? Da mesma forma que fixou essa primeira, costurando dos dois lados. Então, você colocaria a faixa aqui, a primeira, fixando uma costurinha em cima, uma costurinha embaixo na faixinha e começaria a sobreposição daqui pra cá descendo. Nesse caso, eu fiz do meio porque eu quero tentar essa brincadeira da cor lisa no fundo. E daí, a partir dela que eu vou começar a sobreposição para esse lado e depois para aquele lado. Então, feito isso, como que vai ser agora? A gente pega outra faixinha, ó, essa aqui ficou um pouquinho mais curta. Já vamos aproveitar esse pedacinho que sobrou ali. É isso que a gente vai fazendo aqui também, ó. Esse pedacinho que sobrou aqui, deixa eu ver se tá no foco. Aqui, ó. Eu já vou aproveitar e vou emendar aqui, que eu acredito que vai ser a diferença, ó, que tá faltando. Vou colocar ela aqui, no final dessa parte do laranja.
porque vai ter umas faixinhas um pouco mais compridas e umas um pouquinho mais curtas. Então, a gente consegue ir aproveitando e fazendo ainda mais a diversidade dessas cores. Agora vai servir. Mas olha lá, sequência. Fixou a primeira, a gente vem com a próxima direito com direito, então vai ficar de costas. Direito com direito e vamos passar uma costurinha aqui fixando. Essa costura ela tem que ser, vamos, de um pé de máquina. Por quê? Essa costura que a gente vai fazer aqui no avesso dessa faixa, ela precisa cobrir a costura de segurança da primeira. Então, a gente coloca ela aqui e vai passar uma costurinha de um pé de máquina. O pé de máquina da máquina industrial, ele é um pouquinho mais estreito do que da máquina doméstica. Então, você pode ir também fazendo o teste aí. De repente, se você está fazendo aí com a máquina doméstica, ela tem um pezinho mais largo, você pode fazer um pouquinho menos que um pezinho, para não perder tanto tecido nessa sobreposição, para a faixa não ir se estreitando muito. Mas você faz como você sentir. Eu faço aqui com o pezinho de máquina, né, por conta desse pezinho aqui dá bem certo, assim. Não pega tanto tecido, mas faz uma costura com uma largura suficiente para cobrir bem a costurinha lá de baixo. Olha lá, feito isso, ó, costurei direito com direito, né? E fixei aqui. Agora a gente vai desvirar, né, pra cá, ó. Ó como é que fica a junção. Esconde bem aquela costura que a gente fez ali, a costura de segurança, certo? Agora, eu faço a costura de segurança nessa segunda faixa. Lá de cá. Quando é assim, o estruturador, né, a peça grande, é um pouquinho mais trabalhosinho. Às vezes eu bato nas coisas que tem aqui do lado. E assim a gente vai seguindo essa vida de arteira aí, né? A gente não é bem... Eu falo, às vezes, não sei se eu sou bem artista, acho que sou mais arteira, né? Vamos fazer agora. E sempre ajeitando bem o tecido, ó, pro lado de cá, pra não ficar fazendo, como faz, dobrinhas aqui na parte, no encontro, né? Não precisa puxar o tecido pra não repuxar depois, né? Mas tem que estar bem assentadinho na posição correta, ó. Pra ele dar um acabamento mais bonito ao final. Senão vai ficar ali tecidinho sobrando e daí não fica tão legal. Mas às vezes nas primeiras tentativas é o tipo de coisa que acontece. Olha lá, ó, fixou a segunda, né? Aqui a gente fez a costurinha. E agora a gente vai seguir esse mesmo processo até o final. Novamente, vem com uma outra faixa, sobrepõe direito com a faixa, faz a costurinha de segurança, daí vira pro lado aqui certinho, faz uma costurinha de segurança. E aqui o encontro vai ficar igual esse primeiro aqui, bem certinho. Vamos fazer isso até acabar a área que você quer cobrir, tá bom? Segue aí que agora é só nessa sequência mesmo. Então, olha lá, fechamos esse lado. Depois disso, é importante fazer a costurinha de acabamento em cima, sempre aonde você fez aquela costura que você tomba, né? No caso, ó, você costurou aqui, tombou pra cá. Então, aqui onde você tombou, a gente vai fazer uma costurinha de pesponto. Daí, aqui também, ó, costurou, tombou. Então, vai ser aqui, né? Nessa costurinha aqui em cima. Você vai estar sempre fazendo, ó, onde você sente aqui e costura em cima, tá bom? Pra fazer um acabamento, né? E também fazer um reforço nessa fixação dessas faixinhas aqui na peça.
Então, eu venho daí fazendo esse acabamento. Vou começar aqui por baixo, vai ficar mais fácil. Então, aqui eu faço uma costurinha de pesponto. Eu vou aumentar um pouco mais. Comprimento do ponto maior. Eu coloquei na minha máquina o ponto 4, para ele ficar um ponto mais longo aqui. Olha lá. Então, eu vou fazer esse processo em todas as peças. Se você tiver um ponto decorativo na tua máquina, também fica bonitinho de estar fazendo aqui, né? A minha máquina, ela tem uns pontinhos decorativos, mas eu não vou usar nessa peça. Então, aqui, feito esse processo todo desse lado, agora eu vou iniciar o processo do outro lado, da mesma forma. Coloco direito com direito, costurinha aqui, rebate, né, tomba pra cá e venho vindo até o final e depois faço essa costurinha de pesponto. Então, vou terminar essa parte e daí a gente vem pra montagem realmente da bolsa em si. Porque esse processo feito com os retalhos também é opcional, né? A ideia realmente é fazer a composição, criação, reaproveitamento também do material, né? Mas, se você for querer fazer esse modelo de bolsa, mas com um tecido, né, tem uma estampa bonita, quer fazer ele todo na estampa, então é interessante você fazer, né, coloca ele aqui, fazer algum tipo de matelacê para fixar, porque é uma bolsa bem, né, uma área grande, só fazer a costurinha nos cantinhos, fica muito bom, né, muito solto o tecido, então não recomendo. Se for fazer com tecido, né, inteiro aqui, faz tranquilamente, tem opções de estampa lindíssimas, né? Só que daí faz algum matelacê. Pode ser um matelacê graúdo, né? Com distanciamento entre as linhas, mas faz porque vai ficar bem melhor aí a qualidade do teu trabalho, tá bom? Então, já volto. Então, aqui eu terminei de fazer a montagem com os retalhinhos, né? Por toda a superfície, né? Nos dois lados. E daí fiz a marcação das medidas finais. Então, o fundo, marquei aqui 5 centímetros. A partir do fundo para cima, eu marquei 40 centímetros. E um total aqui na largura também de 40 centímetros, tá? Então, marquei bem certinho, fiz essa marcação com o giz aqui, tá? E daí já vim passando uma costurinha de segurança em toda essa linha. E daí também já cortei, então já tá preparado aqui a primeira parte. Antes da gente dar sequência, a gente precisa finalizar todos os acabamentos que a gente quer colocar nessa parte, antes de colocar o forro. Então, eu já separei qual é o tecido que eu vou usar aqui pra fazer os bolsos. Eu cortei esse tecido aqui, roxo de poazinho branco. Cortei numa medida de 20 por 15. Cortei 4 vezes, porque vai ser um bolso na parte da frente e um bolso atrás. Um bolso aqui eu vou fazer ele assim, deitadinho, na horizontal, tá bom? E com zíper. E o bolso do outro lado eu vou fazer assim, na vertical de pezinho. E vou fazer aqui abertinho, para colocar caneta aqui com mais facilidade, tá bom? Não vai ter nenhum tipo de fechamento aqui em cima, o de caneta. Talvez eu coloque só um botãozinho de pressão aqui, pra segurar, né? Não ficar, às vezes, abrindo assim. Mas não vai ter nem velcro, nem zíper, com certeza, tá bom? Daí, eu separei também, já deixei aqui pertinho o viés. Vou usar o roxo para algum acabamento que eu precise fazer, que a gente vai ter que fazer no acabamento interno, tá bom? Mas depois eu mostro pra vocês, mas já deixei separado. Separei também o zíper, vou usar aqui o zíper número 56 em metro, tá? E pra alça também, que a gente tem que colocar a alça antes de colocar o forro, tá? Então, eu cortei aqui 1 metro. Pra que, se for necessário ficar muito longo, possa ajustar. Mas se quiser usar ela mais longa assim na lateral aqui do corpo, né, de comprido,
também é o suficiente, tá? Então, eu cortei 1 metro por 10 centímetros. E como que eu faço a alça? Eu dobro no meio, marco bem aqui o meio, e depois eu dobro as duas laterais pro meio. Eu tô usando aqui um brim, tá? É um brim leve, mas é um brim, então ele é bem mais firme do que um tricoline. Ele dobrado assim, em 4 e depois dobrado de novo aqui, né, ó. Ele fica assim, ó, fica com 4 vezes. Ele dá uma firmeza suficiente para uma alça. Se você for fazer com tricoline, eu indico você colocar um estruturador dentro. Ou se você já tiver a alça pronta, melhor ainda, né? Daí vai da tua escolha. Então, eu faço assim, dobro de novo dos dois ladinhos. Eu já adiantei uma das alças, ó. Ela fica assim, ó. Tá bom? Então, é isso. Já também deixei cortado o forro. Eu não tenho forro nessa nenhuma das duas cores predominantes. Então, eu peguei uma cor bem neutra, tá bom? Eu peguei uma cor neutra, que é o que eu tenho, assim, pra poder usar agora nesse tamanho dessa peça inteira. Porque a gente tem que cortar, eu cortei um pouquinho maior, mas é o total da peça, é inteiro, tá? Ele tá inteiro aqui, do mesmo tamanho dessa parte que a gente cortou e fez a construção aqui, inteira. Então, o forro também tem que ser nessa medida. Vou mostrar pra vocês aí na sequência. Então, agora a gente vai fazer o quê? Fazer os bolsos, fazer a alça, fixar esses bolsos e essas alças, pra depois a gente vir e daí colocar o forro e daí começar a montagem da bolsa após a colocação do forro. Tá bom, gente? Acompanha aí. Deixa eu me organizar aqui pra começar a costura e já mostro pra vocês. Vou começar aqui pelo zíper, pelo bolso de zíper, tá? Então, primeiro eu começo preparando o zíper. Eu vou pegar aqui, ó, esse tecidinho, ele ficou com 20 centímetros. O bolso de zíper é esse que vai ficar na horizontal. Eu preciso cortar o zíper uns 3 centímetros a menos do que a medida aqui do bolso, tá? Então, aí, com aproximadamente 17 centímetros, é o tamanho que eu vou cortar aqui o meu zíper. Vou mostrar pra vocês a forma que eu faço, né? Já mostrei em outros vídeos. Eu vou pegar aqui pra fazer o acabamento do zíper. Então, eu venho de um dos lados, eu vou pegar um retalhinho de mais ou menos 4x4, 5x5. Melhor um pouco maior, que você corta o excesso do que, né, muito pequenininho. E daí a gente vem construindo esse zíper de que forma? Eu venho com esse retalhinho que eu cortei, ele tem que dar no mínimo aqui a largura, né, do zíper. Vou colocar direito com direito e vou passar uma costurinha aqui, um pé de máquina. A gente faz aqui uma costurinha de um pé de máquina aqui embaixo, ó, fixou direito com direito. Vou rebater, vou virar, ó, tombar pra lá. E agora a gente faz aquela dobrinha tipo de viés, assim, ó. Vou dobrar no meio e no meio de novo aqui, assim, ó. Pra fazer esse acabamento aqui. E vou passar uma costurinha aqui pra fixar. Temos que fazer a mesma coisa do outro lado. Porém, antes temos que colocar o cursor. A gente tem que primeiro colocar o cursor e daí fazer o fechamento ali, né, o terminalzinho do outro lado do nosso zíper. Então, a gente coloca ele aqui bem certinho. E agora, a gente vem e faz aqui o acabamento do outro lado. Mesma coisa, um tecidinho de aproximadamente 4 ou 5 por 4,5, um quadradinho que ficou meio retangular. Então, a gente vem, coloca direito com direito, bem no finalzinho aqui. Um pé de máquina. A gente vira pro outro lado, dobra no meio, dobra de novo e passa uma costurinha aqui em cima. Que vai fixar todo mundo, ó. Vamos lá, vai ficar assim. Agora, a gente já pode tirar todos esses excessos aqui das laterais. Deixa eu ver se tô fora de foco. Pra deixar igualado aqui.
o zíper com esse tecidinho, ó. Peguei uma tesoura ruim, que é que tava aqui na mão. Ó, ele fica assim, tá vendo? Agora, a gente vai construir o bolso. Pegar os dois tecidos, o forro e o tecido principal. E vou fazer uma costurinha assim, ó. Toda a volta, deixando só uma beiradinha pra desvirar. Assim. Não precisa fechar aqui ainda essa aberturinha que a gente deixou aqui para desvirar. Na hora da aplicação do bolso no corpo ali da bolsa, a costurinha que a gente for fazer, a gente já faz as duas coisas. Já vai estar fixando e fechando aqui. Só tem que deixar, ó, bem alinhadinho esse tecido, tá? Pra na hora do fechamento ali ele ficar bonitinho, né? E não ficar aparecendo o tecidinho torto aqui. Então, vinca ele de uma maneira que ele fique bem alinhado aqui com a sequência, tá? Aproveita aqui, dá uma ajeitadinha nas laterais. Muito bem, ó. Essa parte de cima aqui, é onde tá fechadinho, a gente vai colocar o zíper. Então, a gente já tá com o zíper montadinho. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui em cima, ó, tá? Nessa parte. Se a gente cortou certinho o tecido, né, aqui o zíper com uns 3 centímetros a menos do que o tamanho do tecido, e colocou aqui o tecidinho no tamanho certo, ele vai tá batendo aqui, ó, bem certinho essa medida aqui, tá? A gente vai colocar ele aqui assim, né, o bolso por cima e fixar. Se por acaso tiver um pouco menor, não tem problema, tá? Você marca o meio do zíper, o meio do bolso, fixa ele no meio, vai ficar um pouquinho sobrando aqui, não tem problema, que a hora que você for passar a costura aqui, fica bem bonitinho também, é tranquilo. Se tiver um pouco maior, daí é mais complicadinho de ajeitar, daí é melhor você descosturar um dos ladinhos, diminuir um pouquinho o zíper e recolocar o acabamento, tá bom? Mas nada que não dê pra tá ajeitando. Então, a gente vai fazer essa colocação aqui, ó, sobrepõe aqui, tá? Ajeita, vê se tá na posição e bora fazer uma costurinha aqui. Agora, vamos para fazer a aplicação desse bolso, que ficou assim, aplicar ele aqui na peça. Então, a gente precisa ver aqui, onde a gente marcou o fundo, vai começar aqui, então eu vou marcar, vou dobrar ele para baixo, pra gente ver aqui qual que é a área que a gente realmente tem, que é os 40 de altura por 40 aqui de largura, mas lembrando que o centro aqui mesmo ficou menor, né? O centro aqui são 32 centímetros, né? Porque esses 40 aqui na largura, que vai ficar 4 pra cá, aqui, pra fazer a lateral, e 4 pra cá pra fazer a lateral. Então, aqui no meio, a gente tem 32 centímetros, que de fato é a largura da bolsa. Por isso, não adianta você fazer um bolso aqui de 40 centímetros. No máximo, aí até uns 30 centímetros para ter um espaço para distribuir dentro desses 32, que são assim, o espaço realmente aqui da largura, tá bom? Então, a gente vai marcar aqui o meio e o meio. E daí, ali eu coloco o bolso. Então, vou marcar de maneira bem simples aqui. Deixa eu virar pra cá, que tem a linha ali, é mais fácil. Então, aqui é o fundo, a minha marcação do fundo. Vou marcar o meio aqui. Se quiser fazer com a régua, é bem tranquilo, né? 20 pra lá e 20 pra cá, né? De cada lado. Mas eu vou fazer vincando, que é mais, pra mim, eu acho mais rápido. Vinquei aqui, então é aqui, ó, 20 centímetros aqui. E de lá pra cá, vamos dobrar agora ao contrário. Ajeita as laterais, dá uma vincadinha aqui.
ser por aqui assim que tá a outra linha. Ó, aqui o X é o tesouro, ó. Aqui é bem o centro da bolsa. Lembra de fazer na posição correta. Parte de cima pra lá, tá bom? Então, aqui eu vou... Opa, bati no pé. E aqui eu vou centralizar o meu bolso. Se você quiser marcar também o meio do seu bolso, para ficar mais seguro de que tá colocando, posicionando ele na direção correta, né? Ó, você pode marcar aqui o meio do seu bolso e o meio de novo aqui. Também vai ter um xizinho aqui marcando aonde é o meio. Meio com meio, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Xizinho ali, ó. Encontrar aqui bem certinho o xizinho. E agora eu vou alinhar ele. Isso pode ser de olho. Se você quiser pegar e medir, você mede daqui pra cá a mesma medida, ou de baixo pra cima, tá? Aqui, usando, se já tá bem posicionado o meio, eu vou, no restante, eu vou manter aqui pelo olhômetro. Certo? Só que a gente precisa fazer uma jogadinha com o bolso agora. Então, o que que a gente faz? Você tem que marcar aqui aonde ficou o bolso. É dessa forma que eu faço, gente. Se tiver confuso, se vocês tiverem uma outra forma que vocês já usam e que é melhor, fiquem à vontade. Eu tô dividindo com vocês a maneira que de fato eu faço. Marquei ali em cima, aonde é o bolso. Agora eu vou jogar esse bolso pra lá, ó. Vai ficar direito do bolso com o direito do corpo da peça, olha lá. Vou jogar pra lá. Tem a linha aqui já, ó, confirma que tá o centro direcionado certinho com o centro do bolso, ó. Se quiser, vem com a régua. Ele tá bem alinhadinho. E nessa posição agora, eu vou passar uma costurinha aqui, fixando o zíper na bolsa. Deu pra entender? Marquei o centro e posicionei o bolso. Ele tem que ficar aqui quando estiver finalizado, certo? Só que eu marquei lá em cima a linha dele. Vou tombar ele pra lá, ficando direito com direito. E aqui no avesso do zíper, eu faço a costurinha fixando o bolso na bolsa. Deu pra entender? Qualquer coisa, a gente repete aí. Vou fixar aqui com o alfinete pra não dançar muito, porque o corpo da peça aqui é grande. Até a gente encaixar ele certinho aqui na posição pra iniciar a costura, muita coisa pode acontecer, né, gente? Nada que a gente não possa vir e refazer, mas se não precisar, é melhor. Nada mais triste do que ter que desmanchar a costura, né? Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai fixar aqui. Lembrem de dar o retrocesso no início e no final. Feita essa costurinha, agora a gente tomba o bolso pro lado direito. Olha lá como que ficou aqui o encaixe do zíper na bolsa. Tá vendo que esse ladinho aqui, ó, ele dá, digamos assim, uma profundidade aqui, né? Agora, a gente vai vir aqui, ó, ajeita esse bolsinho e vamos fazer a costura já fazendo todo esse pesponto de acabamento, fixando o bolso na bolsa e fechando também essa aberturinha que ficou aqui onde a gente desvirou esse bolso, certo? Mas eu prefiro fazer a costura de que forma? Eu não venho assim, fazendo esse U aqui direto. Eu prefiro fazer o fundo e depois as laterais daqui pra cima e daqui pra cima, tá? Porque se sobrar um pouquinho e enrugar, não tem problema, porque daí aqui fica essa profundidade, essa lateralzinha aberta. Porque às vezes dá aquela enrugadinha do tecido. Eu acho assim melhor. Né? Ó, equilibra bem aqui o tecido. E vamos lá, vou fazer o fundo. Ó, eu paro a costura em cima da parte roxinha. A parte aqui do acabamento, eu não costuro.
Porque se ele ficar assim, assim, dar uma voltinha aqui, a aberturinha do lado, fica bem bonitinho também, não acho nenhum problema. Agora, aqui desse lado eu também vou vir de baixo pra cima e vir aqui até a parte do bolso mesmo. Não chego a costurar em cima do acabamento do zíper. Eu prefiro isso. Mas se você costurar direto até aqui em cima também, é uma opção, é gosto, tá? Não chega a ser um problema, nenhuma das duas opções não prejudica em nada. Olha lá, o bolso está fixo aqui. Depois a gente tira ali as limpezinhas dos tecidinhos que ficaram. Olha lá que bonitinho lá dentro, tá vendo, ó? O forro, tudo certinho. Depois a gente passa com ferro morno pra apagar todas essas marcações. Muito bem, o bolso de um lado aqui, que é o bolso de zíper, tá pronto. Agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que sem precisar colocar o zíper, né? Então, a gente vai colocar direito com direito do forro, passar uma costurinha, deixando um espacinho para abertura. Só que agora eu vou deixar a abertura no fundo, que é aqui, ó, porque esse bolso ele vai ficar assim na vertical, de pezinho, tá bom? Então, eu vou deixar a aberturinha no fundo, que fica mais discretinho na hora de fechar, eu acho, pelo menos. Então, o bolsinho ficou assim, com a aberturinha aqui embaixo. Agora, essa peça, como não vai ter a colocação do zíper, a gente ajeita bem certinho, coloca bem todo o tecido bem certinho aqui pra fora na costura, ó. Se preferir, vai no ferro passar pra vincar bem certinho aqui essa costurinha. E vamos passar aqui um pesponto nessa parte de cima. Pesponto feito, vamos à marcação também da mesma forma do outro lado, prestando atenção da posição, né, da parte da abertura de cima da bolsa e a posição de abertura aqui do bolso. Marquei aqui também da mesma forma, ó, fiz um X aqui no centro da bolsa, e já marquei aqui nos fundos aqui, ó, também, né, que seria a minha parte interna do bolso, né, principalmente se você tiver tecidos diferentes, né, e vou marcar aqui, usando essa referência, como posicionar, né, aonde já está marcado. Posicionei, deixa eu abrir aqui para poder colocar os alfinetes. Então, vamos com... Já posicionei, fixei aqui com os alfinetes. Agora, a gente vem e vai fazer essa costurinha das laterais, do fundo aqui, né, a lateral. Deixando aqui em cima a parte aberta do bolso. Então, vamos lá. Fixado os dois bolsos, agora vamos nos preocupar aqui com as alças. Como que eu vou fazer a marcação para colocar as alças? Marquei aqui o meio, fiz um piquezinho aqui, ó, tá vendo? E desse piquezinho eu marquei 8 centímetros pra cá, pro lado esquerdo, e, ó, deixa eu colocar aqui, no branco lá do fundo não dá pra ver, né? E do piquezinho aqui pra o lado direito, eu marquei 8 centímetros. Fiz isso dos dois lados, da parte da boca aqui, da parte de cima da bolsa, ó. Fiz um piquezinho no meio e marquei 8 centímetros e 8 centímetros, tá bom? Feito a alça, a gente vem pra fixar essa alça ali. Então, marcado ali, né, dos dois lados onde vai ficar a alça, a gente vem com a alça já montada, né, olha lá. Não precisa fazer o acabamento aqui na alça, tá, gente? Eu fiz aqui de um lado e acabei tendo que desfazer porque eu fiz pensando numa outra peça que eu faço, enfim, tá? Os dois lados aqui não precisam ter aquela dobrinha aqui do acabamento, só virem costurando direitinho aqui. E vamos posicionar aqui nessa marcação no meio da alça, ó, tá? Eu marco bem no meio, deixo passar um pouquinho da alça ali,
para ter ali um pouquinho mais de segurança, caso às vezes desfie. É muito difícil vai ter a costura de segurança, mas deixa um meio centímetro, 1 centímetro aqui, ó, passando, tá bom? Ó, coloca no meio, dá pra ver, deixa eu ver, acho que eu tô fazendo fora do foco. O meio, ali, ó, eu coloco a marcação no meio da alça e coloco ela um pouquinho pra cima ali, tá bom? Às vezes eu esqueço da posição aqui da câmera e fica fora do quadro aí pra vocês. Feito isso, a gente passa uma costurinha aqui, já faz uma costurinha de reforço, tá? Pra fixar bem aqui na parte do corpo da peça, ó. Passa um vai e vem aqui umas 3 vezes, de cada lado, de cada parte aqui da alça. Prontinho, tá fixado aqui e vou fazer o mesmo procedimento do outro lado, já mostro aqui pra vocês. Então, fixado agora também as duas alças, então desse lado o bolso de zíper e a alça, e o outro lado aqui da bolsa também, o bolso abertinho e a outra alça, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora é a colocação do forro, meu povo. Vocês vão pegar o forro, vão fixar ele sobre todo o lado direito aqui dessa estrutura da bolsa, com as alças aqui pra dentro, ó, alça assim, pra dentro do corpo, essa pra cá e essa pra cá, e vão colocar o forro cobrindo tudo isso. Se o teu forro tiver direito, tiver estampa, direito com direito, tá bom? E vamos fixar aqui. Primeiro a gente ajeita bem certinho e vai fixando com os alfinetes. E depois a gente vem fazendo uma costura em toda a volta desse corpo da peça, deixando só uma costura, um vãozinho da costura, pra gente poder desvirar a peça. Então, tem que ajeitar bem aqui, tá? Tô fazendo mais ou menos pra vocês terem uma ideia. Olha lá, venho, fixo, ó, vai ficar sobre toda a peça. Ó, pode ver que o meu forro, ele é um pouquinho mais largo, né? Mas a gente vai fazer toda a costura, depois eu tiro essa sobrinha, pra não correr risco, vai que dá uma movimentadinha no forro. Ó, joga a alça pra dentro, a alça é pra dentro aqui do forro, tá? E daí vem fechando. Então, olha lá, daí a gente vem costurando toda a lateral. Nesse momento, a gente vai ter que costurar pelo lado de cá, porque vamos seguir essa costurinha aqui, ó, em cima da beiradinha, tá bom? Faz uma costura aqui de segurança, pegando essa beirada aqui, toda em volta, então tem que costurar pelo lado de cá. E deixa aqui em uma das laterais uma abertura, deixa uma aberturinha bem boa aí, uns 15 a 20 centímetros, porque é uma peça grande, que tá bem estruturada, ó, aqui caiu a alça, tem que voltar lá pra dentro. É uma peça bem estruturada, bem grande, se você deixar uma aberturinha muito pequenininha, fica bem ruim pra desvirar e acaba esgarçando o tecido e deixa o acabamento, às vezes, ruim ali. Então, vamos começar, vou fazer toda essa costurinha em volta, vou tirar essas sobrinhas que ficarem, tá bom? E eu volto pra mostrar aqui o processo de desvirar, que é um processo lento, né? Tem que ser com bastante carinho. Por vocês também. Então, ó, deixei aqui uma abertura grandinha, tem uns 20 centímetros, tá vendo? E eu vou vir lá da parte mais longe que tá, lá do final. Vou colocar a mão aqui, e daí eu vou desvirar aqui, ó. Já vou colocar ele na posição que é pra ele sair lá, ó. Já viro os cantinhos pra dentro, ó lá. E eu venho puxando ele nessa posição pra cá. Fica mais fácil, ele já vai saindo, ó, na posição certa. Puxar ele aqui um pouco. E daí, aquele outro cantinho do lado, eu já aproveito também, ó, já acho ele aqui
viro a pontinha dele, ó, ele já vai sair na posição certa, ó, isso facilita também a virada, ó, como fica fácil. O lado mais longe já tá todo virado. Agora eu vou fazer o mesmo processo nessa outra ponta aqui, que é um pouco mais perto. Entro aqui com a mão, pego o cantinho, viro pra dentro e já venho puxando ele na posição, ele tem que sair, ó. Aqui. Dou aquele impulso pra fora, pra esse parto acontecer. Ó, o lado de baixo aqui já tá todo virado. E aqui o lado de cima, um lado já tá, só falta o outro ladinho, que é o do cantinho mais próximo. Pronto, desviramos toda a peça, certo? O importante é a abertura não ser muito pequena e você puxar ela no sentido correto ali. Não vir se torcendo tudo, porque daí dificulta mais. Agora é hora de ajeitar todos os cantinhos, até mesmo aqui as laterais, tá? Olha lá, ficou todo assim, o forro aqui, tudo perfeito, né? Não? Vocês vão ver só, como assim? Esse negócio esticado aí parece uma esteira, não é uma bolsa? É uma bolsa. Vocês vão ver já já como que vai ser agora a montagem. Vamos ajeita aí vocês também, tá bom? Que eu vou ajeitar aqui. Ah, gente, eu queria só fazer uma correção. Eu acho que eu pensei numa coisa, mas eu tô pensando que eu falei diferente do que eu pensei. Na hora de fazer a costura desse forro ali, a costurinha que você vai fixar o forro, ela não é uma costurinha de segurança, é sobre aquela costurinha de segurança que tem ali no estruturador, ali que você vai seguir. Mas a costura do forro aqui, desse fechamento do forro, antes de desvirar, é uma costura com um pé de máquina, tá bom? Para não ter perigo de descosturar aqui a lateral, ficar desfiando, nada disso. Então, ó, tem que ser uma costurinha com um pé de máquina, porque é a que faz o acabamento lateral, na verdade, todo o contorno da bolsa, né? Então, faz aí uma costura na medida, assim, de um pezinho de máquina aí, para não ter perigo de ficar nenhuma rebarbinha sem costurar direito. Certo? Só para esclarecer que eu acho que eu não deixei claro a hora que eu falei, tá bom? Os cantinhos estão ajeitados, agora é a hora de ir na máquina, no ferro. Então, aqui, meus queridos, eu vim no ferro, vinquei, marquei bem certinho toda a volta, já vim, aproveitei, né, e marquei bem certinho aqui aonde vai ser o fechamento, tá bom? Aqui do pedacinho que ficou aberto para desvirar. E já fiz as marcações para a sequência da montagem da bolsa. A gente precisa deixar, eu apaguei aquelas marcações que tinham para não confundir com essa marcação de agora, tá bom? Mantém a marcação dos 5 centímetros do fundo, tá marcadinho aqui. E nas duas laterais aqui, de cima até embaixo, eu marquei 4 centímetros de fora pra dentro e aqui também, 4 centímetros aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá marcadinho e aqui também. E nessa marcação, a gente vai precisar dobrar e passar bem o ferro aqui, nos dois lados. Aqui até lá em cima, até o outro lado, vai terminar aqui. Dobra nessa marcação e passa bem o ferro. Gente, aqui é bem importante vocês conferirem se o forro tá dobrando e vincando junto, porque na hora da costura ele tem que estar juntinho aqui, tá bom? Então, ó, vão ajeitando ele para ele encostar bem no fundo ali também e ficar bem vincadinho por dentro também, tá bom? Então, olha lá, tudo vincadinho, marcadinho no ferro.
né, pra aqui pra dentro, toda a lateral. E já marquei aqui também o fundo. Pessoal, essa marcação aqui do fundo, ó, ela vai ficar bem grossa pra passar a costura depois. Porque eu vou passar, vocês vão ver lá, eu vou passar a costura primeiro aqui, dando toda a volta nesse vinco lateral dos dois lados. E depois eu vou vincar aqui também. Se você tiver uma máquina doméstica que você não tenha muita segurança, você já conhece a potência da tua máquina, porque máquina doméstica também existe diversas variedades, né? Você que trabalha com ela, você que sabe se essa dobra aqui, que vai ser dupla, passar a costura aqui vai ser tranquilo, né? E também dependendo de qual estruturador, qual a extensão, a grossura, que é a gramatura do teu estruturador. Então, se você achar que fazer essa costura aqui pode ser arriscado nesse encontro, que depois aqui é fininho, ó. Aqui é mais fininho. Agora, aqui, ó, encontra os 4 tecidos, né? Esse de cima, o de baixo e o de dentro aqui também. Tudo estruturado. Então, presta atenção e faz uma escolha. Se você achar que passar aqui não vai dar boa com a sua máquina, não tem problema, dispensa. Só vinca bem aqui o fundo, ó, na dobra, ó, que ele já vai dar uma boa definição ali naquele fundo, ó, tá vendo? Ele já fica com esse formatinho aqui bem definido. E depois também a gente vai fazer um acabamento interno ali, que vai dar bastante ajuda nessa sustentação. Mas é uma escolha sua também, tá? E eu vou fazer, ó, ela vai ficar assim, costurado toda essa volta, e eu vou vincar aqui embaixo também com uma costurinha. Mas é opcional, você pode optar por outra forma aqui, certo? Vamos para a máquina. Lembrando, gente, que nesse momento a gente precisa aqui nessa costura estar pegando o forro junto. Essa costura aqui eu vou fazer com um pé de máquina, tá bom? Se o seu pé de máquina for grandinho, você pode de repente tentar fazer um pouquinho menos que um pé de máquina da máquina doméstica. Mas também se você quiser fazer na largura normal ali de um pé de máquina, é a opção sua, do que você fica mais segura. A cada um pedacinho aqui que eu costurei, eu venho confirmando se o forro tá ali dentro também. Vamos fazer agora aqui essa costurinha aqui de cima, ó, que eu acabei esquecendo de fazer o rebater aqui, tá vendo? Poderia ter sido feito antes, né, enquanto ela tava aberta aqui. Não vou desmanchar, então faz uma costurinha aqui em cima, tá? E principalmente aqui nessa parte, pra dar um acabamentinho, não ficar, na verdade, também virando o forro aqui, ó, tá bom? Bem tranquilinho, ó. Aqui é onde tem o vinco, ó, você vem até ali, arremata, vira pra cá e recomeça. Depois só tem que fazer bem a limpezinha da costura ali. Se ficar algum fiozinho do arremate, né, aparecendo, tá bom? Foi esquecimento mesmo, mas pra não deixar de fazer, vou fazer dessa forma. Olha lá, tá? Só fica ali os linhazinhas lá do arremate, que a gente tem que limpar depois, mas tem também as limpezinhas ainda das costurinhas do bolso, que não foram feitas. Então, ao final, a gente faz toda essa limpezinha de algum pedacinho de linha que ficou nessas transições aí, nesses arremates. Certo. Antes da gente fechar o fundo aqui, que já tá marcadinho, vamos virar agora ela do avesso, ó. Com o avesso aqui pra fora.
E vamos fazer o quê? Vamos fazer a montagem desta lateral aqui. Deixa eu ver se tá pegando bem no quadro, tá, né? Aqui, ó. Então, essa lateral aqui, ó, ela tá assim, viradinha pra dentro, né? Ó, aqui tá o avesso, tá o direito, direito com direito. E essa lateral tá assim. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos juntar essas duas laterais assim, ó, direito com direito. E vamos fazer uma costurinha aqui, juntando, tá? Faz uma costura aí também de um meio pé de máquina, um pé de máquina, tá bom? Importante, juntar bem aqui a parte de cima, para elas começarem igualzinho, senão é onde fica aparente qualquer desnívelzinho que tenha. A gente vai pegar, vai fazer essa costurinha, já vai fazer o fechamento daquela partezinha onde ficou aberto pro desvire, tudo aqui, ó, vem até aqui embaixo, tá bom? Faz toda essa costurinha aqui. Daí, depois vocês vão ver aqui o acabamento aqui embaixo, como que a gente vai ajeitar. Puxa as laterais, nivela bem certinho aqui em cima. De repente, se der uma diferencinha, deixa lá embaixo, que é menos perceptível. Olha lá, fechou os dois lados, ficou dessa forma aqui, tá bom? Agora, vamos desvirar para vocês darem uma olhada como que ela tá ficando, qual a aparência deu essas linhas que a gente montou ali, essas marcações que a gente costurou, né? Vocês já vão entender aqui. Vamos ver como que vai ficar esse ajuste aqui do fundo, para você entender o que a gente vai precisar fazer ali, tá bom? Então, muito bem aqui, ó. Virou tudo certinho, ó. A gente costurou tudo até lá embaixo, né? Se a gente deixa assim, ó, ela vai ficar sem profundidade. Ó, a lateral, ela fica daí dessa forma, ó que legal. Porque vincar aqui e depois virar pra dentro, ela faz essa sanfona, ó. Tá vendo, ó? Fica um efeito sanfona, fechadinha pra guardar, por exemplo, ela vai ficar nessa largura aqui de frente. Mas na hora de usar, ela tem essa profundidade de aproximadamente 8 centímetros aqui. Tirando as costuras, ficou menor, né? A gente deixou 8 centímetros, daí o final, ó, ficou com 7, tá? Por causa da costura de união, de repente fica um pouquinho menos, com 6, né? Eu fiz a costura não muito larga. Então, ela ficou assim. Porém, aqui no fundo, ó, ela vem dessa forma aqui. Então, a gente precisa assentar essa profundidade dela aqui. Qual que é uma das opções? Então, uma das opções é essa que eu falei, de fazer essa costura juntando todo mundo aqui embaixo, tá? Só que daí, a gente precisa também, de qualquer forma, diminuir o que sobra aqui dentro, ó. Fazer como se fosse uma caixinha de leite também. Então, assim ela já fica muito bonita, ó. Na verdade, se precisar abrir, ó, ela vai abrir e vai ficar assim aqui embaixo no final, mas não fica muito ajeitado. Se a gente fizer aqui uma caixinha de leite, ó, vai ficar bem melhor. Então, vamos virar ela pra dentro de novo, ó. Só queria que vocês vissem como que ficou ela montadinha aqui a lateral, tá bom? Espero que tenha dado enquadrado direito aí. Se não mostrei, vou gravar de novo, ó. Ficou aqui a lateral, ele fica tipo uma sanfona na lateral, fechadinha assim. E se abrir, ela tem essa profundidade aqui de 6, 7 centímetros que ela fica no final após a costura. Olha lá que bonitinho. Certo? Vamos virar para resolver agora aqui essa profundidade do fundo. Vira ela de novo do avesso. E vamos ver aqui como que podemos resolver. Ó, o ideal é a gente fazer aqui uma caixinha de leite, né? Então, a gente vem aqui, ó,
E vamos marcar uma caixinha de leite aqui, certo? Para depois a gente já costurar ela assim, ó. Tudo bem? Tá? Esse acabamento aqui dentro, a gente pode tanto fazer esse pezinho aqui que ficou, que vai ficar, né, da caixinha de leite que a gente vai costurar aqui. Essa beiradinha você pode dobrar e fazer uma costurinha aqui, e a caixinha de leite vai ficar aqui por dentro, dá também um pouquinho mais de sustentação. Eu vou cortar aqui e vou passar o viés, por isso que eu deixei o viés por perto, tá bom? Vou fazer aqui também, se você tiver máquina overlock ou a zigue-zague da doméstica, dá pra cortar e fazer aqui o zigue-zague pra dar o acabamento, tá bom? Fica a opção aí. Vamos marcar aqui. Então, aqui, ó, nessa lateral, ele tá dando aqui, ó, 3,5, né? Por isso que no total, 3,5 daqui, 3,5 de lá, ele tá totalizando 7 centímetros, né? Eu vou marcar um pouquinho maior, eu vou marcar 4 centímetros. Fazer uma caixinha de leite de 4 por 4. Pouquinha diferença aqui. Vou marcar com caneta, porque aqui o giz não vai aparecer. Então, eu vou marcar a partir da costura, tá, gente? 4 pra cá. 4 pra baixo. Esse lado aqui também. A partir da costura daqui, 4. E aqui do fundo, 4. A mesma coisa do lado de cá. 4 de baixo e 4 a partir da costura. Ó, aqui, ó, meu forro não prendeu aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele ficou solto. Olha que ele não prendeu. Eu não vou desfazer porque dobradinho, como ele não ficou um espaço muito grande sem prender, ó, ele tá a partir daqui, ele não vai ficar frouxo na bolsa, ó, não dá diferença. Mas o ideal seria, né, que ele tivesse ficado bem presinho, ó, igual os outros lados pegou bem certinho. Então, assim, aquela falta de dar uma passadinha ali, ó, os outros 3 ficaram bem presinhos. Esse aqui ficou uns 10 centímetros solto. Mas desfazer vai ficar feio aqui por fora, né? Então, não é o suficiente para prejudicar. Mas viu como é importante, assim, a gente revisar cada pedacinho? Um pouquinho ali, um momentinho que você faça uma costura mais extensa. E não revise o forro, é bem ali que o forro vai ficar frouxo. Quando ainda assim é uma medida pouca ali, não é o suficiente para ele ficar muito frouxo e tal, não atrapalha o resultado final. Mas se for um pedaço muito grande, vai ter que desmanchar todo o pesponto, que também não dá para emendar pesponto, né, gente? Então, olha lá, ó, 4 por 4. Agora, a gente vai abrir bem, uma costura bem cuidadosa, tá? Porque a gente tem aqui vários encontros de costuras e tudo mais, mas vai com cuidado. Se for uma máquina doméstica e tiver um pouquinho mais de dificuldade pela largura aqui, eu sugiro você abrir um pouco o ponto, deixar o ponto maior, tá? Para não ter problema. E sempre fazer uma costura mais lenta aonde tem, ó. Passa devagar ali aonde tem esse encontro de tecido mais grosso, ó, tá? Aquela jeito. Vai devagar. Mesmo que a máquina industrial, ela passa bem tranquilo nessa costura. Tô demonstrando pra vocês, né, como fazer aí se a tua máquina, ela for uma máquina doméstica. Apesar que, assim, eu já tive uma máquina doméstica antes dessa industrial que eu tô agora. Ela não tinha essas qualidades, assim, da automação, né, de corte de linha e todas essas coisas que a máquina industrial ela traz assim pra gente e adianta muito o tempo do trabalho e tudo mais. Mas ela tinha uma força no motor e eu costurava jeans, costurava tudo e ia super bem. Por isso que eu falo, depende da sua máquina, você tem que conhecer a potência, a possibilidade que a sua máquina vai te dar. Olha lá, feito o pezinho aqui, né, a caixinha de leite, ó, já vai tá dando uma profundidade. Você pode vir aqui agora e, se preferir, costurar aqui, fazer um pontinho de acabamento aqui, ficar assim.
eu vou tirar e vou fazer o acabamento com o viés. Não corto muito na beirinha, deixo aqui um meio centímetro pra colocar o viés e não ficar muito na beirada da costura. Também, olha lá, ficou assim. E eu venho agora colocando aqui o viés pra dar o acabamento. Não troquei a linha aqui pra uma linha roxa, tô costurando com a branca mesmo, que eu já tô fazendo tudo, né? Com essa linha branca. Porque não vejo necessidade. Deixa eu cortar esse cantinho aqui, ó. Que tá deixando... Então, olha lá. Ficou aqui. Depois eu faço as limpezinhas antes da entrega para cliente, só para mostrar para vocês a montagem. Feito a caixinha de leite, vamos virar de novo pra gente ver ali como que ficou esse acabamento na parte externa dela. Pra gente ver se é o suficiente, o que vocês acham. Olha lá. Então, a lateral dela ficou aqui, ó, um pouquinho mais larga, ó, do que o fundo ficou um pouquinho mais largo, 1 centímetro, ó. Deixa eu ajeitar mais aqui, que não virou totalmente. Aí fica parecendo que tá mais largo ainda. Aqui, porque lembra, eu fiz 1 centímetro a mais mesmo, então ele ficou 1 centímetro a mais de cada lado. Ele fica assim o fundo, ó, tá? E agora, se a gente achar necessário, a gente vem e faz aqui o vinco do fundo. Foi bom, ó, eu parei, lembrei, não fiz aquele vinco aquela hora, por causa disso aqui, ó. Dependendo da largura da caixinha de leite, olha, os 5 centímetros deu aqui. Como eu fiz a largura do fundo um pouquinho maior, ficou com 7 centímetros, que ele ficou 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá, devido a essa largura aqui da caixa de leite. Então, se a gente for fazer o vinco agora, aqui, se eu tivesse feito aqui, ele ia ficar desencontrado, tá vendo? Então, depois eu lembrei disso, porque é aquela coisa, não fico marcando o processo, e na medida que eu vou construindo, eu vou pensando. Eu vou fazer aqui bem de pertinho, vem e termina aqui pertinho, pra ficar bem marcadinho aqui, tá bom? Mas, como eu já falei, é opção, se tua máquina der conta, se você também achar que faz diferença. Eu gosto. Então, eu vou marcar, só quero vincar bem aqui, pra fazer essa costura bem retinha. Aqui, encontrando ponto com ponto aqui, ó. De um lado, bem certinho, até o outro. Marquei aqui. E vou lá. Olha lá, lembra do forro, meu povo. Dá problema se não pegar? Não, você viu, não dá um problema grave, mas dá um acabamento interno bem melhor, né? Ó, vim do comecinho aqui, terminei aqui, ó. Ele fica bem na frente. Aqui deu uma emboladinha na linha, tem que limpar com a tesourinha fininha pra desembolar. Então, aqui, a mesma coisa, eu vou vincar bem essa direção. O fundo dela, então, acabou ficando com 2 centímetros a mais. Ele ficou, em vez de ficar aqui com os 5, que tava marcado aqui, na caixa de leite eu optei por abrir ele, né? Então, ele ficou com 7. Acabou ficando com a mesma lateral, né? Aqui também eu fiquei com 7. Normalmente, se a gente costura com pé de máquina mais profundo, ele ia ter ficado com 6, 5 aqui. Então, o fundo ia ter ficado com mais diferença aqui, né? O fundo maior e em cima menor. Tudo depende aí da medida da costura que você faz, né? Se você faz uma costura com mais, né, maior, menor, então isso vai depender do teu tipo de costura, do teu tipo da máquina. Enfim, são detalhes
aqui a gente vai pegando, como diz, o jeito de fazer e às vezes tem que adequar as medidas. Olha, não empurrei o forro. Não costurou. Aqui eu vou desfazer e fazer a costura. Então, ficou assim a nossa bolsa. Essa profundidade aqui aumentada é uma opção. Se você não quiser que ela fique com mais de 5 centímetros aqui no final, na hora de fazer o pezinho aqui, a caixinha de leite, você faz só realmente nessa largura aqui, que ficou aqui da sanfona. Que daí ela vai terminar exatamente aqui, ó, e vai dar bem certinho na marcação anterior. Eu acabei optando por fazer 1 centímetro maior para mostrar para vocês essa opção dela deixar ela com uma profundidade maior, né? E assim ela ter uma sustentação maior. Ela pode ficar de pezinho e, né, com mais facilidade, com pouca coisa dentro dela ali, ela já vai parar mais facilmente de pé. A não ser que seja algo muito alto, assim, né? Que daí não... Então ela termina assim, ó, com essa profundidade aqui embaixo, a sanfoninha aqui do lado, olha lá, tá? A frente dela, ó, fica dessa forma aqui, a alça, olha que linda. Uma alça longa, que foi a pedido da cliente, né? Uma alça bem longa mesmo. Então, o bolsinho aqui da frente, né? Nas costas aqui, o outro bolso. Daria pra fazer bolsos internos, né? Se você quiser, daí vai da tua opção. Então, gente, espero que tenha ficado claro a forma de montar essa bolsa. Parece difícil numa primeira montagem, quando você tem que fazer ali a peça bem grandona, estendida, né? Não faz muito sentido num primeiro momento, mas depois que a gente vem fazendo os vincos, marcando, fechando, dá tudo certinho, olha lá. Então, você tem que sempre partir de qual a medida final que você quer aqui na frente, né? E daí acrescentar o que você vai precisar para as laterais e para o fundo, tá bom? Então, no final aqui, com todas essas dobrinhas, as costuras que eu fiz, ó, ela ficou aqui com 38 de altura. Por que 38 em vez de 40? Porque eu aumentei 2 centímetros aqui. Então, os 2 centímetros que seriam lá em cima para ela ficar com 40 aqui, eu coloquei aqui embaixo para o fundo pular de 5 para 7 centímetros, certo? Então, é isso que você tem que perceber. Se você movimenta aqui, ela vai movimentar aqui também, da mesma forma que a lateral. Ah, eu quero que essa lateral aqui fique maior, com 10 centímetros. Então, você tem que aumentar aqui antes de fazer, ou se não, na hora de fechar, aqueles centímetros a mais que você acrescenta aqui vai diminuir aqui na face, né, na fronte dela aqui, tá bom? Então, você pode ir brincando com essas medidas, desde que você saiba exatamente o quanto você precisa que ela finalize no mínimo ali, né? Então, essa cliente, ela quer que caiba uma prancheta aqui dentro, sabe? Aquelas de guardar papel. Uma prancheta, ela varia de 33 a 35 centímetros. Por isso que eu tinha medido ela com 40. Ela terminou com 38. Então, vai caber mesmo que ela seja uma prancheta de 35 centímetros, ainda ela vai ficar pra dentro da bolsa, tá bom? E ela pediu aqui sem zíper mesmo, abertinha dessa forma. Então, é bem tranquilo, certo? Também é uma opção de vocês colocarem zíper pro fechamento, ou botão, ou velcro. Então, é uma bolsa que você vai também aí criando os seus detalhes. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Aquele beijo e tchau!